Pessoal, para falar do coelho botucatu, que é uma linhagem comercial, a única que nós temos desenvolvida no Brasil, nós vamos lá em São Paulo para conversar com a professora Ana Moura, que é a responsável pela equipe, né, que desenvolveu esse coelho ao longo aí das últimas décadas. Então, vamos lá? Pessoal, a equipe do canal Dr. Cunha está aqui em Botucatu. A gente está tendo o prazer de conversar com a professora Ana Moura, que gentilmente está nos recebendo, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito do coelho botucatu. Vamos lá? Professora, então eu acho que a primeira pergunta que a gente poderia conversar a respeito aí do coelho botucatu é justamente como surgiu essa raça botucatu. Como é que foi a formação dessa raça? Quanto tempo? Então, a raça botucatu, o início dela foi, na verdade, em 1971, quando a Unesp, na época nem era Unesp, tinha outro nome, fez uma importação de coelhos da Inglaterra, dos coelhos Norfolk 2000, né? E um núcleo se criou aqui. A partir daí, esses animais foram selecionados, tanto sofreram seleção natural, né, por terem mudado de ambiente, como também foram selecionados artificialmente, em várias etapas, por diversos critérios, né. Eu estou trabalhando com eles desde 1989, então, a partir daí, mais ou menos então, em torno de 1990, são, portanto, 27 anos, 27 anos, em que a gente vem trabalhando com seleção nesses animais de uma forma mais sistemática e mais contínua, né? Difícil a gente dizer que, na verdade, é uma raça. Eu acho que para você ter uma raça, realmente, você teria que ter um registro em uma associação de criadores. Então, a gente denomina de grupo genético botucatu, né? Pode ser chamado de uma linhagem, porque uma população fechada, né? Nunca entrou animais de fora, né? Essa população foi mantida fechada, tem um tamanho aí em torno de 90 a 100 fêmeas e 20 machos, sempre em reprodução, e submetidos então a critérios de seleção, principalmente na parte de crescimento e também alguma coisa em prolificidade. Ótimo. Então, são quantas gerações que nesse tempo? Olha, em coelhos, assim como em galinhas, a gente pode considerar de uma forma segura, uma geração por ano. Ah, ótimo. Então, se a gente tem desde 1971, nós estamos em 2017, seriam aproximadamente 45, 46 gerações. Ótimo, muito obrigado, professora. Então você comentou, o forte do coelho botucatu seria o ganho de peso? Como é que é? Na verdade, a gente tem os dois critérios de seleção. A gente faz uma seleção em níveis, né? Primeiro selecionando as melhores ninhadas, critérios para desempenho de ninhada, e depois, nessas melhores ninhadas, os animais que apresentam melhor desempenho em termos de velocidade de crescimento. Só que existe uma diferença em características reprodutivas ou de prolificidade e de crescimento para a resposta à seleção. Principalmente como é uma seleção massal, né? A resposta à seleção ela é mais rápida e mais efetiva nas características de crescimento do que propriamente na prolificidade. Ótimo. Muito pelo contrário, o que acontece com a reprodução? A reprodução fica um pouco deprimida em função da gente ter uma certa endogamia, que seria assim chamada popularmente de consanguinidade, isso que eu queria falar, né? Então a consanguinidade, ela mascara o desempenho, o potencial reprodutivo dos animais, né? Fica um pouquinho escondido esse potencial. Por isso que é importante, quando a gente trabalha com botucatu, trabalhar com cruzamentos, porque a hora que você faz o cruzamento, esse potencial reprodutivo, ele também tende a aparecer. Ele então, vamos dizer assim, ele estava escondido, né? E ele consegue se revelar.
Entendi. Então, pelo que eu entendi, o produtor, ele não vai manter a fêmea e o macho botucatu. Ele vai manter somente o macho, por exemplo? Essa é uma opção. Ele poderia manter o macho botucatu e aí fazer cruzamentos com fêmeas de diferentes origens. Poderia ser uma Nova Zelândia, uma californiana, né? E manter esse cruzamento de forma permanente, ou seja, ele teria que estar sempre adquirindo machos botucatu. Mas existe outra opção. Se ele quiser trabalhar, por exemplo, com cruzamento rotativo, né? Ele poderia colocar o macho botucatu numa primeira geração, numa segunda geração ele volta o macho de uma outra raça e assim depois ele volta, vai alternando as raças e as fêmeas, a vantagem desse sistema é que as fêmeas ele vai obter dentro do próprio sistema, ele não precisa ir buscar fêmeas puras em outros produtores ou manter um plantel de fêmeas puras. Ele vai trabalhando com a fêmea mestiça e vai alternando a raça de macho. Ótimo. Professora, se formos considerar o exterior do animal, existe alguma característica que diferencia o animal Nova Zelândia branco do botucatu? Quais que são as diferenças morfológicas do animal? O botucatu, a gente não falou, na verdade, em termos de raça ainda, né? Ele veio do Norfolk. O Norfolk era um híbrido, não era uma raça, que foi formada a partir do Nova Zelândia, Califórnia e Gigante de Buscar. Então, na origem, seriam essas três raças. De acordo com a informação da empresa da época, né? Eu tenho alguns artigos da época, a gente teria uma contribuição de 1/4 de Nova Zelândia, 1/4 de Califórnia e metade, né, 50% de Buscar. Então, o botucatu, ele tem um aspecto que lembra mais o fenótipo do gigante por ser um corpo mais alongado, orelhas mais compridas, né? Então é um tipo mais alongado, diferente do Nova Zelândia, que é mais compacto, tem tanto corpo compacto, não tem pescoço, né? O pescoço é muito curto, a cabeça é bem compacta e a orelha é curta. No botucatu ele tem esse aspecto mais alongado que lembra mais talvez o buscado que propriamente Nova Zelândia. A gente não tem dados assim super oficiais, mas nós fizemos algumas comparações com Nova Zelândia, por exemplo, de Maringá. No peso vivo adulto, a gente tem mais ou menos meio quilo de diferença aí, enquanto Nova Zelândia, os machos, né, a gente fez uma avaliação em machos. Nós tivemos uma média de 4 quilos em machos Nova Zelândia e 4,5 quilos no botucatu. Então, no peso adulto, que não é um dado muito importante, né? Quando a gente fala em coelho para corte, é mais importante a gente pensar em velocidade de crescimento, em um crescimento precoce do que um peso adulto muito grande, que isso pode até prejudicar, na verdade, né? Mas um peso muito elevado do adulto é prejudicial. Professora, então para finalizar, só uma última pergunta. Para atingir o 2,5 kg que hoje o mercado está exigindo, o mercado paulista, quantos dias que a gente vai gastar com o animal botucatu puro ou com o híbrido botucatu Nova Zelândia? Como a gente já publicou e já divulgou também em alguns meios aí, nós obtivemos aqui com coelhos botucatu puros, na época de temperatura mais amena, né, que esse parte do inverno, outono e inverno, né, em condições ótimas de alojamento e alimentação, 2,5 kg em animais de 70 a 72 dias de idade. Quer dizer, um desempenho bem interessante, né? Agora, por exemplo, se você tiver condição de estresse por calor, se você tiver uma alimentação subótima, você não vai atingir esse peso, né? Com animais mestiços, a gente não tem... a gente conseguiu um desempenho semelhante. Né? Não foi muito superior a isso nos testes que nós fizemos aqui na escola, né? Então a gente tem um desempenho semelhante com animais mestiços. O que melhoraria muito no mestiço é a reprodução. Ótimo. Professor, então, a gente agradece aí mais uma vez você ter nos recebido aí, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Aí o animal botucatu é uma opção, é a única linhagem geneticamente melhorada que nós temos no Brasil, né? Fruto aí do trabalho árduo da professora Ana Moura. Então, professora, muito obrigado por nos receber aqui, tá? Então, obrigada a vocês. Isso aí. Pessoal, faltou a gente falar a respeito dos coelhos angorá. São coelhos de pelo longo, o pelo do coelho pode chegar a 15 centímetros. São coelhos que precisam de uma higienização muito grande, tá? A gaiola tem que estar sempre limpa. O animal tem que ser escovado pelo menos 2 vezes por semana, tá? É um coelho de difícil manejo. Foi mais criado no Brasil na década de 60 e depois o mercado se definhou, principalmente a partir da queda do preço da lã angorá no mercado internacional. Hoje, pouquíssimos criadores criam o angorá no Brasil e é um mercado altamente restrito. Pessoal, na seção de materiais recomendados, nós vamos indicar um material muito interessante, escrito pela própria professora Ana Moura, que nos falou agora há pouco, a respeito do potencial genético do coelho botucatu. Esse trabalho foi publicado na 3ª edição do Boletim de Cunicultura e o link para essa 3ª edição do Boletim de Cunicultura vai estar aqui debaixo. Assim que acabar esse vídeo, você clica lá, vai ter acesso a essa 3ª edição do Boletim e procura lá, dentre as matérias, procura lá essa matéria intitulada Potencial Genético do Coelho Botucatu. Tenho certeza que vai ser uma leitura muito boa e vocês vão ver um pouco mais a respeito do coelho botucatu. Valeu! Pessoal, então esse foi o nosso 3º vídeo do canal Dr. Cune. Se você gostou, nos dê aí um like, tá? Faça sua inscrição no canal ou compartilhe esse vídeo. No próximo episódio nós vamos falar a respeito dos equipamentos em cunicultura. Então, até lá. Valeu! Pessoal, gostaria de vos convidar também, aproveitando essa oportunidade, para o curso de cunicultura que nós vamos realizar aqui em Bambuí, nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2018. Nessa oportunidade a gente vai priorizar aí a cunicultura básica, então é um curso indicado a pessoas que iniciaram na cunicultura há pouco tempo ou pessoas que desejam iniciar na cunicultura, tá? Vamos aproveitar também para divulgar o 6º Encontro de Cunicultura das Américas, um evento que vai ser realizado aí nos dias 27 e 28 de agosto de 2018, na cidade de Goiânia. Então, futuramente a gente vai disponibilizar mais informações a respeito desses 2 eventos aí. Valeu! Bom, eu diria que as pintas dele não tem uma padronização bem definida ou muito difícil. Vamos começar aqui. Então a Nayara vai apresentar pra gente aqui algumas raças de coelhos pet. Na cunicultura Casa dos Coelhos. Errou! Casa dos Coelhos, tá? Errou! E algumas raças de pet. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Oh, I'm waiting, calm down.